Dons ministeriais. Esse termo, no dia a dia da igreja, não é muito utilizado, muito falado, mas ele faz parte da organização da igreja. Eu quero, a partir deste capítulo, avançar com vocês sobre os diversos tipos de dons. Como nós já lemos anteriormente, há diversidade de dons. Muitos dons, vamos falar sobre cada um deles individualmente. Mas eu quero começar sobre os dons chamados dons ministeriais. São aqueles que são apontados em Efésios capítulo 4, versículo 11. O que são os dons ministeriais? São os dons ligados a áreas de liderança da igreja. Há 5 áreas de liderança na igreja. Os dons ministeriais já falam de Efésios 4, Paulo fala sobre isso. Vamos ler o texto e aí eu vou parando e vou explicando para vocês segundo o texto. Eu escolhi aqui a linguagem de hoje, nova tradução da linguagem de hoje, por causa de alguns termos que na outra linguagem são um pouco incomuns para a nossa realidade, então aqui facilita a nossa leitura e o nosso entendimento. Efésios 4:11 diz assim, foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. A gente vai ler um pouquinho mais, tá? Já. Vamos parar aqui por enquanto para a gente poder não ficar com muita informação a princípio. Então, Paulo fala que Deus deu os dons para as pessoas, mas agora ele fala, ele escolheu alguns. Diferente do que nós falamos anteriormente, deu a cada um, né? Agora ele fala, ele escolheu alguns. Então, esse dom não vai ser dado na igreja para todos. E ele vai separar aqui 5 tipos de dons diferentes, são esses que chamamos de dons ministeriais. Ele fala, ele escolheu alguns para serem apóstolos, primeiro dom ministerial. Outros para profetas, outro dom ministerial. Outros para evangelistas, outro dom espiritual. Dom ministerial. E ainda outros para pastores, outro dom ministerial, e mestres, outro dom ministerial. Ele fala, e mestres da igreja. Então, o que isso quer dizer? Que esses dons têm a responsabilidade de desenvolver a igreja. Então, é um dom ligado à liderança da igreja. Ele diz no 12, ele fez isso, está explicando por que Deus fez isso. Para preparar o povo de Deus para o serviço cristão. Então, os dons lideram as pessoas. As pessoas têm dons. O povo em geral da igreja, os membros da igreja têm dons. Os dons ministeriais, segundo a área de cada um, hoje eu vou falar... nesse momento eu vou falar somente sobre o apóstolo, mas depois nos próximos capítulos eu vou falar sobre os outros. Lideram esses membros, cada um com seus dons, para que haja o quê? Uma edificação, para que haja preparar o povo de Deus para o serviço. Então, eles lideram o povo, não para o povo sentar e ouvir, mas para o povo também trabalhar debaixo de uma liderança. Aí diz, a fim de construir o corpo de Cristo, de organizar de uma forma para que não seja um amontoado de gente, mas que seja realmente o corpo de Cristo, cada um conhecendo o seu chamado, a sua vocação, exercendo os seus dons para o bem de todos de uma forma organizada. Esta é a ideia dos dons ministeriais. Eles lideram a igreja, pessoas com esse dom lideram a igreja para que a igreja avance. O texto diz assim, versículo 13.
Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé. Então, quando fala chegaremos a ser um, então os dons ministeriais servem para trazer unidade na igreja e no nosso conhecimento do Filho de Deus. Então, os dons ministeriais organizados, liderados pelos dons ministeriais, ajudam com que as pessoas conheçam plenamente a Deus e a Jesus. Aí diz: e assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, os dons ministeriais ajudam, essas pessoas têm esse dom, ajudam o povo a se organizar, o corpo a funcionar. Isso traz o quê? Maturidade, né? Traz espiritualidade. Aí diz: então não seremos mais como crianças, arrastadas pelas ondas e empurradas por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas ensinam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Então os dons ministeriais organizam a igreja, ajudam a ter maturidade, protegem as pessoas de serem levadas por falsas doutrinas, falsos ensinamentos, dão uma cobertura espiritual. 15 diz assim: pelo contrário, falando a verdade com amor, com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça, quer dizer, o corpo. Quem é a cabeça? É Cristo. 16 diz assim, é Ele quem faz com que o corpo fique bem ajustado. Então esse ajuste quem faz é o Espírito, né? E todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. Então, ninguém pode ser corpo de Cristo desligado da igreja. Cuidado, desigrejados. Tá? E diz assim: e assim cada parte funciona bem. Então, se você vem lá de cima com os dons ministeriais, trazendo organização, crescimento, maturidade, desenvolvimento, traz unidade e tudo vai funcionar bem. E diz, e o corpo todo cresce. Aí é um crescimento que vem de Deus, né? E se desenvolve por meio do amor. Então, o dom está em mim e ele é exercido através do amor. O amor é o combustível de tudo isso, né? Sem amor não adianta ter dom. Então você percebe que nós temos muitos dons ministeriais. Quando eu falo muitos, a Bíblia fala 5 dons ministeriais. E eu quero falar com você sobre o apóstolo. O apóstolo é o líder mais importante da igreja. O apóstolo é aquele que foi enviado para desenvolver a igreja. Normalmente o apóstolo é aquele que encabeça, que lidera, inclusive também lidera os outros dons ministeriais, né? Então, o apóstolo normalmente ele transita entre todos os dons e também ele é uma bênção de Deus e um instrumento de Deus também nessas outras áreas ministeriais. Ele tem uma visão aguçada, de abertura de campo, de abertura de estrutura, de organizar, né, uma visão mais clara, mais ampla de toda a igreja. Quem tem é o apóstolo, é um dom para liderança na igreja e é um dom essencial, né? Quando Jesus formou a estrutura da sua igreja, estava formando, ele teve um cuidado especial na formação dos apóstolos, porque os apóstolos queriam desenvolver as outras áreas da igreja também, inclusive as outras áreas dos dons ministeriais. Hoje em dia, existem pessoas que defendem a ideia de que não há mais apóstolos na igreja, né? Que isso ficou, que acabou quando o último apóstolo faleceu. Mas isso não é verdade, porque não há afirmação de que os apóstolos acabariam ou que somente os 12 seriam apóstolos
somente. Nós temos Paulo, que não fazia parte dos 12, e quando ele fala em Efésios, né, ele fala, deu alguns para apóstolos. Então, ele não está dizendo deu os 12 para apóstolos. Então, os apóstolos existem até os dias de hoje, mas como nós dissemos, não é qualquer pessoa, não é todo mundo. Aqui no texto de Efésios diz, ele escolheu alguns. Então, isso está ligado diretamente ao trabalho, à responsabilidade e o nível de compromisso na liderança da igreja.